3 sonhos, objetivos e o que eu fiz para conquistá-los. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Vem Comigo Videocast. Eu já começo dizendo que se você tem 30 anos ou tá ali perto, tá na casa dos 30, esse vídeo é especialmente para você. Para eu falar desses 3 objetivos que eu alcancei, esses sonhos que eu tinha, eu vou falar como é que foi a minha experiência com isso. Vou começar de trás para frente, que eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Depois eu no final completo com os 2 sonhos. Eu vou focar em um maior aqui e depois eu vou nos outros 2. E eles estão bem lá atrás, mas são exemplos legais que eu acho que eu posso trazer aqui que de repente pode fazer a diferença para você. Quando eu era adolescente eu criei um fascínio muito grande pela Europa, pela história da Europa, pela cultura da Europa, os países, tudo que eles fizeram para a construção deles. Eles passaram por 2 grandes guerras que devastaram, a sociedade, e eles foram construindo tudo aquilo, e essa história sempre me fascinou muito em diversos países desse continente. E eu tinha o desejo de chegar lá e conhecer a Europa, conhecer os países de lá. Só que isso era uma coisa muito distante da minha realidade. Para você ter uma ideia, na minha família, eu pelo menos nunca conheci, até hoje eu nunca conheci ninguém que na minha família tenha ido para a Europa, tenha feito essa viagem, tenha chegado até lá, ou até mesmo que já viesse de lá para cá. Na verdade, eu até descobri há 2 anos que eu tenho uma tataravó que é italiana, mas veja, eu só fui descobrir isso há 2 anos, eu nem tinha ideia disso há 10 anos atrás, que foi quando eu conquistei esse objetivo que eu vou falar para você. Não ter esse exemplo na minha família, ter tido um acontecimento desse, talvez me fizesse me colocar um pouco distante disso, de um dia chegar à Europa e visitar a Europa, ainda que fosse a passeio. Foi então que, depois que eu já estava trabalhando, foi até no meu primeiro emprego de verdade, eu, com 1 ano lá naquela empresa, eu conheci muita gente, eu conversei com muita gente, e também tive alguns amigos que estavam na mesma fase que eu, amigos que vinham antes da empresa, que estudaram comigo, ou que eram da minha infância, e alguns deles já tinham feito essa viagem para a Europa e contaram as suas experiências, conversando com fotos, com vídeos. E aquilo foi me fascinando ainda mais, me conectando com essa história ainda mais. Só que ainda assim, ainda era um pouco distante, mas pelo menos já despertou ali em mim aquele desejo. Poxa, eles fizeram e são pessoas que estão mais próximas a mim e que conquistaram isso. Será? Será que é possível que eu também faça? E foi aí que comecei a minha jornada. Lá em 2010 eu comecei a pesquisar como eu poderia fazer para visitar a Europa e conhecer aquele continente. Então eu levantei até com esses amigos e pesquisando também em outras fontes, quanto eu precisava de juntar de dinheiro, quanto era um tempo ali que era mais viável para eu ficar naquele continente enquanto eu estivesse visitando, como era o transporte, as passagens aéreas, as hospedagens. Eu comecei a mergulhar nesse mundo e comecei a ver também a minha realidade financeira e profissional para ver se encaixava com aquilo ou quando poderia se encaixar. E eu fui começando a descobrir que era viável. Quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu focava, mais eu fui vendo que realmente era possível realizar isso. Foi então que eu me juntei com um amigo, um deles que até já tinha ido para lá uma vez e que tinha o desejo de retornar a passeio. Me juntei com ele, o grande Vitor Carnevale, se ele estiver me assistindo aqui, ele sabe muito bem dessa história, ele viveu isso comigo. E durante 1 ano eu fiz todo o planejamento e cumpri à risca toda a jornada, juntando dinheiro, vendo todas as possibilidades, todas as coisas que eram necessárias para tornar isso real. E fui planejando passo a passo, mês a mês, até que chegou o grande momento e eu tinha ali tudo pronto para fazer essa viagem. E ela aconteceu. Eu fiz realmente acontecer. Conheci os países, conheci as suas culturas, conversei com pessoas de lá, visitei os lugares e isso foi simplesmente fascinante.
quando você está realizando o sonho, às vezes você não acredita que você está nele, que aquilo já está acontecendo, e é uma sensação indescritível de felicidade, de alegria, de euforia, é simplesmente algo sensacional, assim. Se você já experimentou isso na sua vida, não exatamente de uma viagem na Europa, mas de alguma coisa que você queria muito realizar, e quando você conquistou, você sabe o que eu estou falando, qual é essa sensação, como é isso dentro da nossa cabeça, no nosso corpo, como isso tudo se manifesta. E essa experiência da viagem à Europa e tudo que eu fiz para chegar lá me mostra alguns pontos em comum. Primeiro, enquanto eu achava que não era possível, que a coisa era muito distante, era realmente difícil realizar e eu realmente não tinha como fazer nada a respeito. A partir do momento em que eu me dispus a conversar, a estar em contato com pessoas que já tinham tido essa experiência, eu pude então colocar aos poucos ações em prática para que esse meu sonho fosse realizado. Foi quando eu comecei a conversar com pessoas que isso foi possível, pessoas que já tinham feito isso que eu queria fazer. Então aí uma grande sacada, quando você tem a influência, quando você está cercado de pessoas e você faz essa busca por se cercar de pessoas que já fizeram aquilo que você quer conquistar, o seu caminho fica muito mais fácil até o sonho que você quer, até o objetivo que você tem. Porque essas pessoas já têm o caminho das pedras, elas podem te ajudar nisso, elas já têm uma coisa que você ainda não tem, que é experiência sobre aquele fato. E isso torna a jornada toda muito mais facilitada para você chegar até lá. Só que você precisa estar em contato com essas pessoas. Segundo ponto, todo o planejamento. Quando a gente tem prioridade, a gente cria foco. A gente começa a dizer não para um monte de coisa que não nos coloca na direção do objetivo que a gente quer, e a gente diz um monte de sim para as coisas que realmente nos colocam na direção desse objetivo, desse grande sonho. Então, esse foco, essa prioridade faz com que, no meu exemplo, eu deixasse de gastar com coisas que não eram prioridade para mim naquele momento. Eu tinha o desejo, na mesma época, de comprar um carro zero. Meu carro já era um carro velhinho, precisava já trocar, mas eu abdiquei daquilo porque aquela viagem, naquele momento, para mim, era mais importante do que ter o carro zero. Então eu disse não era o momento para o carro zero. Deixei de fazer algumas saídas na época, deixei de gastar com algumas coisas que antes eu gastava, tudo em prol daquele objetivo de realizar a viagem. E assim foi. E os outros sonhos que vieram antes desse daí, em 2011, eu finalmente fiz a viagem, conquistei, e foi sensacional quando eu estive lá na Europa. Mas eu vejo que um ano antes da viagem à Europa, eu comprei o meu carro, o meu primeiro carro, que foi um carro usado, um carro bem velhinho, mas era um bom início para mim, era o que eu precisava, me bastava para aquele momento. Então foi também uma grande conquista, um objetivo, era um sonho ter um carro para mim naquela época na minha vida, e foi o meu primeiro carro, eu conquistei, aquilo também me deixou assim eufórico e bateu totalmente com os meus valores, que eu nem listava isso naquela época, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que como bateu com liberdade, com autonomia, como isso casava com aquele grande sonho. 2 anos antes do carro, eu tinha um desejo muito grande por ter um notebook. Eu queria ter um notebook, mas era um notebook da Dell. Era o notebook da Dell que eu queria. E eu passei também 1 ano juntando dinheiro até poder comprar o notebook da Dell, para não fazer dívidas, cartão de crédito. E eu fiz tudo planejadinho para chegar lá. Quando eu comprei à vista e ó, foi a melhor sensação que eu poderia ter. E todos esses objetivos, desde a viagem à Europa, lá em 2011, o carro em 2010, 1 ano antes, e o notebook 2 anos antes, lá em 2009, aliás, 1 ano antes, né, do carro, lá em 2009, todos eles aconteceram porque eu tive foco, eu tive prioridade, e eu pude dizer um monte de sim para as coisas que me levavam a cada um desses objetivos. Então, se hoje você não está satisfeito, por exemplo, com a sua carreira, você está insatisfeito com isso, você ainda tem tempo. Você não se importe com essa questão de idade. Idade é bobagem. Nesse aspecto, sempre há o tempo de começar, desde que você coloque prioridade. Coloque isso na sua vida como prioridade. Quando você entende, e principalmente, pode ser uma prioridade, mas essa prioridade só se torna real quando você se compromete com ela.
faço uma pergunta para você. Para a prioridade que você tem hoje para sua vida, de 0 a 10, sendo 0 muito ruim e 0 uma prioridade extrema, realmente aquilo é urgente para você. Que nota você dá para o teu comprometimento em relação a essa tua prioridade? Quando você se compromete, fica muito mais fácil de chegar aonde você quer. Se você quer trocar de emprego, se você quer mudar de carreira porque você está insatisfeito com isso agora, ainda há tempo, desde que você coloque isso como prioridade e se comprometa. Eu fico por aqui no videocast de hoje e eu volto na semana que vem com mais um vídeo para você.